Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai ter a segunda parte da aula de inflamação aguda. É basicamente uma extensão do que a gente teve na aula da semana passada. Então, é a segunda parte da aula e basicamente a gente aprende a classificação de exudatos da inflamação aguda, propriamente dita, e a gente aprende como classificar morfologicamente essas lesões. Quando a gente classifica morfologicamente essas lesões, teoricamente a gente consegue estabelecer, pelo nosso diagnóstico morfológico, da morfologia da lesão, a gente consegue estabelecer se essa lesão ela tem caráter agudo, subagudo ou crônico. A gente falou bastante de inflamação aguda e características bioquímicas da inflamação aguda, mas a gente tem que entender que a inflamação aguda ela é um processo inflamatório onde ela leva alguns dias para se formar, ela perdura por no máximo alguns dias e depois ela vai tendo características de resolução, que é a cicatrização ou a transformação daquele tecido num novo tecido, a renovação daquele tecido que foi perdido ou que foi lesionado pelo processo inflamatório, ou ainda um processo de inflamação crônica, que vocês vão ver na semana que vem, que essa inflamação crônica, ela significa que há ainda dano inflamatório e que a fase aguda da doença já passou. E então a gente nessa inflamação crônica a gente tem persistência do agente lesivo. Quando a gente tem persistência do agente lesivo, que são essas lesões, essas bactérias, essas lesões persistentes que não são facilmente fagocitadas, como por exemplo, bactérias do gênero Mycobacterium, fungos, que são difíceis de serem fagocitados por de serem estruturas mais complexas e grandes, ou ainda parasitas, por exemplo, que são muito grandes, eles passam do processo inflamatório agudo e eles levam a uma inflamação crônica. Então a gente precisa entender que no início a gente vai sempre ter inflamação aguda que é inespecífica, passa por um processo subagudo logo depois, que isso quer dizer que é uma mistura de inflamação aguda com vestígios de inflamação crônica, que já está indo para a cronicidade da doença, e inflamações verdadeiramente crônicas que vocês vão aprender a reconhecer na semana que vem, onde a gente já tem encapsulamento das lesões, onde a gente já tem formação de tecido conjuntivo fibroso, de granulomas, alterações granulomatosas, que vocês vão ver com a professora Aline na próxima aula, tá? Então, tudo que a gente vai falar agora é ainda sobre inflamação aguda e é sobre classificação desses exudatos da inflamação aguda, tá? Então, o primeiro exudato que a professora Renê já conversou um pouquinho com vocês, a gente já falou também sobre isso com vocês, é o exudato seroso, que ele tem um predomínio de líquido na secreção e a gente chama isso de transudato, que na verdade ele é um fluido claro, com pouca proteína, com pouca exudação de células inflamatórias e ele pode ser claro ou ainda levemente amarelado. Isso ocorre bastante em lesões vesiculares. Olhem, aqui tem uma lesão vesicular bem na pontinha do focinho desse suíno. Isso é uma lesão causada por Seneca vírus, é uma alteração viral que leva a degeneração hidrópica e necrose dessas células superficiais, formando então essa bolha, né, de líquido, que é uma inflamação aguda, que ainda tem muito vírus se replicando dentro dessa vesícula, e aí esse líquido, ele é um líquido de caráter seroso. Isso também acontece muito nas lesões de queimadura, onde formam aquelas bolhas de líquido seroso, amarelado, mais claro, líquido, que ocorre então nos processos de queimadura da pele também. Todo mundo já foi na praia, levou um torrão e ergueu uma bolhazinha. Então, esse é um exudato que a gente chama de exudato seroso, principalmente em lesões de queimadura superficial da pele ou até às vezes mais profundas e lesões vesiculares. Geralmente a gente encontra isso. O segundo perfil é o que a gente chama de exudato catarral ou mucoide. Eles são sinônimos, você pode utilizar isso no seu morfológico como sinônimos, tanto catarral quanto mucoide ou mucoso, tá? E na verdade são conteúdos mucosos e viscosos, gelatinosos e brancacentos ou ainda amarelados,
geralmente presentes então nas mucosas glandulares, geralmente associados a rinites, a enterites ou a gastrites. Sempre mucosas que produzem, que são mucosas glandulares, como endométrio, por exemplo, como todo o trato gastrointestinal, o sistema respiratório, tanto superior quanto inferior, a gente pode ter inflamações que levam o nome de catarral ou mucoide, por estar estimulando aquelas células, principalmente as células mucosas, né, a produzir grande quantidade de muco por conta da inflamação. Então, a gente tem essa grande quantidade de secreção mucosa, que em geral ela é brancacenta, gelatinosa ou varia para amarelada. Depois de alguns dias, quando tem infecção bacteriana secundária nessas inflamações glandulares, né, do trato respiratório ou do trato gastrointestinal, às vezes a gente tem mudança dessa coloração, que nada mais é do que o início da formação de pus. E aí a gente chama isso de supurativo ou purulento, tá? Supurativo ou purulento também é um termo que a gente pode usar como sinônimos. Então, aqui é um exemplo de um caso de um surto de doença respiratória em bovinos. Esses bovinos eram jovens, eram mantidos ali nos bezerrários, todos eles juntos, e eles tinham então uma doença clínica respiratória que algumas vezes levava à morte, caracterizada como broncopneumonias supurativas. Essas broncopneumonias são essas áreas mais enegrecidas, mais avermelhadas, na verdade, no parênquima pulmonar. Elas eram bem variáveis de intensidade nos bovinos, mas na traqueia e na cavidade nasal a gente percebia esse material muco, purulento ou mucoso ou catarral. Isso também pode ser utilizado, ok? O próximo tipo de exudato da inflamação aguda é o exudato de caráter fibrinoso. A gente já falou bastante da fibrina, tanto na formação trombogênica quanto na aula passada, na formação de fibrina fora dos vasos sanguíneos, que vocês conseguiram entender que não são bem trombos dentro dos vasos sanguíneos, mas é uma alteração do fibrinogênio em fibrina fora dos vasos sanguíneos, quando esse plasma, essas proteínas plasmáticas de fase aguda da inflamação entram em contato com o colágeno subendotelial, elas também se transformam em fibrina, levando a essa característica de inflamação aguda de presença de fibrina. Pensem comigo que quanto mais bactéria, quanto mais lesão endotelial, mais fibrina, mais transformação de fibrinogênio em fibrina vai ter. Então, quanto mais lesão vascular, mais fibrina vai ter nessas alterações. E a fibrina, ela é geralmente associada a inflamações agudas de origem bacteriana, porque elas causam inflamação endotelial grave naquele local da infecção. Então, sempre associem, quando vocês vê fibrina e pus, especialmente fibrina e pus, a gente precisa associar a inflamação supurativa ou fibrino-supurativa, ou ainda fibrinosa, quando tem mais fibrina do que pus, geralmente associado a um dano vascular severo por inflamação bacteriana, de origem bacteriana. Quando eu falo fibrina e pus, um tipo de infiltrado ele é fibrinoso, quando ele tem mais fibrina, quando ele tem mais esse material fibrilar que parece um novelinho de lã, esse material fibrilarzinho que quando a gente tenta destacar ele fica um pouco preso, mas ele vai saindo. E quando a gente tem um material supurativo é quando tem mais concentração de pus propriamente dito, que é aquele material mais leitoso que a gente vai ver ali na frente, tá? Então, o material fibrinoso, ele é fluido com alta concentração de proteína plasmática, ele já é considerado, em vez de um transudato, um exudato, e um exudato de origem inflamatória, porque junto com a fibrina eu tenho muita exudação de célula inflamatória de fase aguda, principalmente neutrófila, tá? Então, as lesões endoteliais graves, como eu falei, com exudação de fibrinogênio ao colágeno, alteram então a fibrina e a formação de fibrina de maneira extravascular, tá? Então, é um material fibrilar, homogêneo, e no HE são reentrâncias eosinofílicas, fica como uma redinha de uma teiazinha de aranha bem eosinofílica, não é igual aquele material de edema
que ele é um eosinofílico compacto, né, difuso, ele é um material eosinofílico fibrilar, como uma teiazinha, como na macroscopia ele também aparece, parece uma teiazinha de aranha depositada aqui no caso no pericárdio, tá? E aí a gente já vai introduzindo alguns nomes, né, de locais de inflamação que depois a gente vai ver com mais certeza. Quando a gente tem uma inflamação na região do pericárdio, a gente chama de pericardite, nesse caso fibrinosa, porque só tenho deposição de fibrina, tá? Se eu tenho mistura de fibrina e pus, eu posso chamar de fibrino supurativa ou fibrino purulento, como você quiser chamar. Aqui eu tenho dessa deposição de fibrina, esse material compacto, fibrilar, sobre a pleura e sobre o pericárdio também, é o mesmo pulmão, inclusive. Então, eu posso chamar isso de pleurite fibrinosa, tá? Então, a gente vai dar o nome da inflamação e a morfologia daquele processo inflamatório. Se eu tivesse uma articulação com deposição de fibrina, seria uma artrite fibrinosa. Então, vai dar o nome e o sobrenome daquela morfologia de lesão. Quando eu falo artrite fibrinosa, eu tenho certeza que essa artrite ela é produzida por uma alta carga bacteriana local que ainda está ativa e que eu tenho capacidade de isolar ela, tá? O que eu quero que vocês entendam também é que quanto mais vestígios agudos eu tenho nessa inflamação, mais eu tenho agente infeccioso naquele local de inflamação e maior é a chance de eu capturar esse agente infeccioso por técnicas de isolamento bacteriano, por técnicas de isolamento fúngico, por exemplo, se eu tiver uma lesão fúngica também envolvida, tá? Quanto mais agudo, quanto mais alterações agudas eu tenho, maior a chance de eu recuperar esses agentes infecciosos naquela lesão. E agora sim, o exudato supurativo, que ele também pode ser chamado de purulento, dependendo do gosto do freguês. Eles são supurativo e purulento, na verdade, eles são dois termos que a gente pode usar da mesma forma, são sinônimos, tá? Então, o supurativo ou purulento, ele tem alta concentração de proteínas plasmáticas e muitos leucócitos. Lembrem que a gente falou na aula de necrose, que eu acho que vocês tiveram com a professora Lina nesse semestre, vocês falaram que o material supurativo ou pus, ele é formado a partir da necrose liquefativa. E essa necrose liquefativa geralmente estava associada a inflamações bacterianas com alta carga ou alto influxo de neutrófilos que vão degradando as suas enzimas citoplasmáticas e aí a gente tem a formação do pus, beleza? Então, fibrina e pus por conta da alta lesão vascular e pela degradação intensa de neutrófilos, geralmente a gente associa a inflamações bacterianas. E isso é um ponto-chave porque é algo que a gente usa muito na macroscopia. Quando a gente tem fibrina e pus, geralmente a origem desse processo é bacteriano. Existem algumas doenças que são virais, que levam a inflamação fibrinosa, que podem ter um grau de lesão fibrinosa também, mas, em geral, via de regra, a gente tem inflamação purulenta ou supurativa associada à infecção bacteriana primária, ok? E aí a gente tem a formação do pus, que é esse material mais líquido, viscoso, brancacento, às vezes amarelado, às vezes um pouquinho esverdeado, dependendo do grau, e às vezes a gente tem fibrina junto também. Então a gente pode usar, dependendo de cada caso, a gente pode usar a lesão fibrino-supurativa, fibrinosa ou só supurativa, dependendo de como a gente enxerga essa lesão macroscopicamente. Então, agora eu quero mostrar para vocês a utilização dos modificadores do diagnóstico morfológico. Então, a gente já viu o perfil inflamatório da inflamação aguda e agora a gente pode utilizar outros termos como necrotizante, quando há necrose junto com essa inflamação aguda. A gente pode usar os termos hemorrágicos, quando há hemorragia associada a essa alteração. A gente pode ver
falar ulcerativo, quando a gente tem uma lesão de caráter ulcerado, quando a gente tem uma estratificação ali, a gente tem uma ulceração daquele epitélio de revestimento. A gente pode usar o termo intersticial quando a inflamação é de caráter de interstício daquele órgão. E a gente pode usar o termo não supurativo quando a origem da inflamação não for bacteriana. Quando eu tenho infecções virais, por exemplo, eu tenho um cérebro que tem uma suspeita de infecção pelo vírus da raiva e a inflamação é linfoplasmocítica, só de linfócitos e plasmócitos, como é de geralmente o perfil inflamatório de origem viral, a gente chama de não supurativo. É uma inflamação não supurativa, ok? Então, alguns exemplos, a gente pode usar essas terminologias. Fibrino supurativo, quando eu tenho fibrina e pus. Fibrino hemorrágico, quando eu tenho fibrina e hemorragia. Fibrino necrótico, quando eu tenho fibrina e necrose. Necrosupurativo, quando eu tenho necrose com pus. Quando eu tenho necrohemorrágico, necrose com hemorragia. Muco hemorrágico, quando eu tenho muco e hemorragia. Fibrino ulcerativo, quando eu tenho uma úlcera na superfície dela com fibrina. Então, eu posso, isso são só exemplos, eu posso misturar essas morfologias e a gente pode estar fazendo o nosso diagnóstico morfológico dessa alteração. Sempre para a gente caracterizar o órgão, a gente dá um sufixo, e o sufixo dessa inflamação geralmente vai ser ite. Então, dermatite, encefalite, quando a inflamação é no encéfalo, hepatite, quando a inflamação é no fígado, enterite, quando a inflamação é no intestino delgado, enterocolite, quando a inflamação é no intestino delgado e no grosso, colite, essa inflamação ela está restrita, ao cólon, e tiflite, a inflamação ela está restrita ao seco. Tiflocolites, a gente tem inflamação de seco e cólon, e enterites, a inflamação geralmente está restrita no intestino delgado. A gente tem ainda um termo que se chama proctite, quando a inflamação ela está restrita ao reto, tá? Então, cada local específico do nosso organismo, do organismo dos animais, existe um sufixo específico. Pancreatite para o pâncreas, endocardite para o interior do coração. Então, isso vai variar de acordo com o sítio anatômico dessa inflamação. Eu não vou falar todos para vocês, mas a gente precisa saber pelo menos os mais comuns. Então, a endocardite, a gente já viu bastante sobre a endocardite, então são esses nódulos vegetantes, fibrinos supurativos, porque tem fibrina e supuração. A endocardite geralmente é de origem bacteriana, a gente já viu sobre isso, e sempre tem supuração junto, mas não está errado se a gente falar uma endocardite fibrinosa nesse caso, porque a gente não tem formação de pus, a gente só tem formação desse conglomerado de fibrina, ok? Nesse caso é um pericárdio de um animal, e esse pericárdio tem esse líquido, mas a gente tem muita concentração de fibrina aderida a esse pericárdio, expandindo também o saco pericárdico. Então, a gente chama de pericardite fibrinosa, tá? Essa inflamação, então, aqui no pericárdio, a gente consegue observar, esse aqui é a histologia do músculo cardíaco. Aqui está a inflamação, que aqui é a cápsula do pericárdio visceral. Isso aqui está cheio de inflamação, de congestão, hemorragia, inflamação supurativa, e a gente tem a deposição de fibrina. Todo esse mais rosa aqui em cima, com bastante neutrófilos, cada pontinho desse aqui são neutrófilos íntegros e degenerados, e essa deposição desse material fibrilar, amorfo, fibrilar, né, e eosinofílico, que é compatível com a fibrina. Quando a inflamação ela é intersticial, quando a gente percebe que o interstício ele está cometido e não o órgão com deposição de fibrina, com supuração, a gente pode chamar de nefrite intersticial, quando a inflamação é nos rins. Então, nefrite a gente usa quando a inflamação é no rim, intersticial quando a gente sabe que está cometendo interstício.
Histologicamente, a gente pode perceber que essas células inflamatórias, que são plasmócitos e linfócitos, plasmócitos porque o citoplasma é bem maior e ele está excretando imunoglobulinas, e linfócitos, o citoplasma é bem menorzinho e é uma célula que está ajudando nessa inflamação. Essa inflamação às vezes é de caráter não infeccioso, às vezes é de caráter viral, às vezes é de caráter crônico, tá? Então a gente vê aqui o glomérulo e no interstício a gente vê essa inflamação não supurativa. A gente poderia caracterizar essa nefrite também em nefrite linfoplasmocítica, porque ela é feita por linfócitos e plasmócitos. Aqui a gente tem uma mucosa gástrica bem avermelhada, com umas áreas super hemorrágicas também, bem avermelhada, e aqui tem algumas áreas bem hemorrágicas. E vocês estão percebendo que tem bastante muco aderido também a essa mucosa, então a gente pode chamar isso de gastrite, porque está bem inflamado, muco-hemorrágica, porque tem muito muco e bastante hemorragia. Então a gente pode fazer essas dobradinhas de diagnóstico morfológico. Aqui a gente tem uma cavidade oral, né? E na cavidade oral, qualquer inflamação dela a gente pode chamar de estomatite. Quando a inflamação é na língua, o nome específico é glossite. Quando a inflamação é na gengiva, é gengivite. E assim vai indo, né? Cada local existe a sua inflamação. Mas de maneira geral, na boca a gente utiliza, né? Na cavidade oral, o termo estomatite. E nesse caso a gente tem várias ulcerações aqui multifocais, bem avermelhadas, com halo bem hiperêmico, e a gente chama, e tem uma areazinha, algumas areazinhas de deposição de fibrina aqui em cima nessa área ulcerada. Então a gente pode chamar isso de estomatite fibrino-ulcerativa, porque tem ulceração do epitélio de revestimento, tem esse halo bem hiperêmico ao redor e tem deposição de fibrina em cima. Da mesma forma, aqui é a língua desse animal. Em caso de insuficiência cardíaca, em caso de insuficiência renal crônica, a gente pode ter lesões de úlceras na porção ventral da língua. Isso aconteceu nesse animal. Então, tem as mesmas úlceras que a gente observou na cavidade oral na porção ventral da língua. E aí a gente tem essas lesões ulceradas com halo hiperêmico e com deposição de fibrina na região ulcerada, usando o termo, então, glossite fibrino-ulcerativa. Aqui é um exemplo de uma inflamação não supurativa para vocês. A gente poderia também chamar isso de não supurativa ou intersticial, ou ainda linfoplasmocítica, quando ela é não supurativa. É um exemplo de miocardite por doença de Chagas, que nada mais é do que a infecção pelo Trypanosoma cruzi, que é transmitido pelo barbeiro. É uma zoonose, é uma lesão zoonótica que a gente pode estar adquirindo também pela ingestão ou excreções também do Trypanosoma e do barbeiro, perdão. Então a gente se infecta com o Trypanosoma e a característica é causar uma miocardite chamada miocardite chagásica. Isso pode ser encontrado em animais também, inclusive cães que ou ingerem o barbeiro ou comida contaminada com o Trypanosoma cruzi. Então, a gente chama isso de uma lesão de miocardite, porque é uma alteração do miocárdio, uma inflamação do miocárdio, não supurativa, porque a gente não vê supuração e nem fibrina, ou a gente pode chamar de linfoplasmocítica, porque a inflamação ela é não purulenta, tá? A gente pode estar fazendo isso também. Quando a gente corta esse coração, então a gente vê essas áreas bem pálidas, bem acentuadas, né, multifocais, acoalescentes, substituindo então essa musculatura cardíaca, essa miocardite por Trypanosoma cruzi. Histologicamente, a gente vê uma miocardite intersticial com dissecação dessas fibras musculares. Tudo que é rosa aqui é fibra muscular, e essa inflamação, então, são todas essas células de linfócitos e plasmócitos dissecando então essa musculatura, fazendo com que a contração cardíaca não aconteça mais com excelência, e esse coração acaba levando a insuficiência cardíaca congestiva por processo inflamatório, tanto agudo quanto crônico.
Vocês estão percebendo aqui no meio dessa fibra um cisto de tripanossoma? Acho que tem uma foto mais aproximada. Então, esse aqui é o cistozinho de tripanossoma, são as amastigotas de tripanossoma que a gente consegue observar dentro da musculatura cardíaca associada a essa inflamação linfoplasmocítica intersticial. Aqui tem uma fibra muscular que já foi morta, provavelmente por degradação desses tripanossomas, e aí vão sendo depois substituídas, né? Se esse animal sobreviver, depois isso é substituído por tecido conjuntivo fibroso, com as fibras cardíacas tendo pouquíssima capacidade regenerativa. Então, quando a gente tem esse material mucoso e supurativo saindo das narinas, né, expandindo ali as narinas desses animais, a gente pode chamar de rinite mucossupurativa, porque tem uma mistura de material mucoso com supuração, com formação de pus. Esse aqui é um suíno, a cabeça dele está para lá, ele está em decúbito dorsal, e aqui tem um aumento de volume articular. Quando a gente puncionou essa articulação, lá dentro tinha esse material viscoso, parecendo um leite condensado de fazer brigadeiro, de fazer recheio de bolo. Esse material bem viscoso, bem amareladinho, ele é o pus, tá? Que tem uma consistência de leite condensado. Esse pus todo, a gente não tá vendo exudação de fibrina, só de pus, então a gente chama essa lesão de supurativa. Nada mais é do que uma artrite supurativa. Aqui é mais um exemplo de uma alteração não supurativa, esse é um fígado. Esse fígado, ele não tem alterações de concentração de pus ou de fibrina, então, mas ele tem alterações, então, de áreas esbranquiçadas de interstício, um padrão intersticial. Então, a gente pode usar uma hepatite intersticial ou uma hepatite não supurativa. A gente pode usar esse termo na morfologia dessa lesão. Aqui, então, ó, aqui é o fígado desse animal, que ele está todo irregular, ele está bem alterado. Aqui é o duodeno desse animal, e vocês estão vendo essas glândulas aqui, que parece estar misturada com tecido adiposo, e esse tecido adiposo, ele está até um pouco necrótico, tem essas... Quando o tecido adiposo está necrótico, ele fica com esse aspecto de vela, assim, ele fica ressecado com essas áreas esbranquiçadas aqui e bem hemorrágicas também. Esse aqui nada mais é do que o pâncreas desse animalzinho. Quando o animal tem uma pancreatite aguda, quando ele ingere alta concentração de gordura, por exemplo, ou uma dieta rica em gordura poliinsaturada, a gente pode ter, né, o acometimento do pâncreas, e esse pâncreas ele acaba excretando muitas enzimas digestivas, tendo um processo inflamatório, e essas enzimas digestivas elas vão acabar digerindo a própria gordura abdominal. Isso pode levar a um quadro de abdômen agudo, isso é uma emergência médica, e pode levar à morte desse animal também, por excesso de um processo inflamatório agudo na cavidade. Então, essa glândula aqui é o pâncreas, e esse pâncreas ele está inflamado, a gente pode chamar isso de uma pancreatite, necro, porque a gente percebe que tem essas áreas pálidas de necrose de gordura, hemorrágica, porque a gente tem várias áreas de hemorragia nessa lesão. Aqui eu trouxe para vocês um quadro de salmonelose. Esse quadro de salmonelose, ele geralmente é associado a enterites ou enterocolites fibrinonecróticas, porque a gente tem necrose superficial do epitélio de revestimento intestinal e deposição de grande proporção de fibrina. Então, geralmente a morfologia de uma lesão de salmonelose vai ser uma enterite ou uma enterocolite, ou só uma colite, nada impede que seja só uma colite ou uma tiflocolite fibrinonecrótica, ok? Aqui a gente tem um intestino delgado com áreas multifocais dessa enterite fibrinonecrótica. Isso aqui a gente chama de um processo subagudo da doença. Isso aqui é agudo, que é difuso, e isso aqui é subagudo, que é multifocal. Ou seja, esse animal ele já passou por essa diarreia, já passou pela fase aguda e já não morreu por conta dessa lesão, e ele está se recuperando dessa lesão. Isso aqui é uma lesão de caráter subagudo, onde tem essa mesma enterite fibrinonecrótica, só que de maneira multifocal nesse intestino, formando o que a gente chama de úlceras botonosas, clássico dessa infecção por salmonela, perdão.
Aqui a gente tem uma outra alteração que é na vesícula biliar. Quando a gente tem uma inflamação na vesícula biliar, a gente chama ela de colecistite. E quando a gente tem deposição de fibrina, colecistite fibrinosa, tá? Aqui é a bile desse animalzinho, tá vendo que tem uns granulozinhos de fibrina ali dentro, foi exatamente a bile que a gente retirou desse fígado e que essa superfície está bem inflamada e a gente consegue isolar a salmonela aqui dessa vesícula biliar, que teoricamente deve ser um material, uma amostra estéril, né? Então, aqui a gente tem uma tiflite e uma colite, isso é o intestino de um cavalo. Esse aqui é o cólon dele, cólon maior, tá? O cólon menor ficou aqui para trás. E a gente tem o seco dele, que é esse saco cego. Quando a gente tem uma inflamação só no seco, a gente chama de tiflite. Quando a gente tem uma inflamação só no cólon, a gente chama de colite. Quando a gente tem inflamação nos dois, tiflocolite. Isso é um caso de rodococose, isso é uma bactéria que leva então a tanto inflamação da mucosa intestinal quanto dos linfonodos regionais. Todos esses nódulos aqui são linfonodos aumentados e afetados por essa bactéria. Essa rodococose principalmente afeta potros de 1 ano e meio de vida, até 1 ano e meio de vida, e geralmente acomete o trato respiratório. A forma entérica é um pouco mais atípica, mas leva então essas tiflites necroulcerativas. Então, ó, a gente tem necrose e ulceração e um halo hiperêmico. Então, a gente usa o termo necroulcerativa. Prof, mas por que agora tu escolheu falar necroulcerativa e não fibrinoulcerativa? Fibrinoulcerativa também pode ser usado nesse caso, mas a gente está vendo que tem uma necrose mais profunda, e a necrose nesse caso é bem mais importante do que a fibrina, mas fibrinoulcerativa não tá errado. Eu poderia ainda usar fibrinoulcerativa e necrotizante, eu posso usar esses termos também, tá? Aqui eu tenho um gatinho com esporotricose, isso é comum em algumas regiões específicas do Brasil, e a gente usa então como uma inflamação na derme, a gente usa o termo de dermatite, e como a gente tem várias ulcerações nessa derme, a gente usa o termo dermatite ulcerativa. Aqui eu tenho um pulmão de um suíno, esse pulmão ele tem uma consolidação cranial e ventral bem importante com associação de pleurite fibrinosa. Então, a gente usa o termo pneumonia supurativa, porque essa característica de pneumonia ventral e cranial geralmente está associada à broncopneumonia supurativa de origem bacteriana, tá? Então, a gente tem uma broncopneumonia supurativa de origem bacteriana com pleurite fibrinosa associada. Aqui tem os linfonodos bem aumentados, a gente chama isso de linfadenite, quando tem uma inflamação assim muito aumentado nos linfonodos. E provavelmente é uma linfadenite supurativa também, porque está drenando esse material purulento aqui do pulmão, dessa lesão pulmonar. Aqui a gente tem um encéfalo de um suíno, e os vasos estão extremamente hiperêmicos, também dilatados, o encéfalo em si ele está um pouquinho avermelhado e também tem deposição de fibrina aqui em cima, ó, todo esse material brancacento é fibrina depositada. Então, a gente pode dizer meningite ou meningoencefalite quando essa inflamação adentra o parênquima. Então, macroscopicamente, às vezes a gente não vai conseguir determinar se essa inflamação está adentrando o parênquima, mas a gente sabe que tem uma meningite com certeza nessa macroscopia. Fibrinosa ou fibrinosupurativa, eu posso usar esses dois termos porque junto com essa fibrina também tem um conteúdo meio purulento, tá? Então, às vezes, a gente vai precisar tocar, a gente vai precisar ver, a gente vai precisar sentir para usar esses termos da melhor forma. Numa foto, se usar fibrinosa ou fibrinosupurativa, tá perfeito. Quando eu tenho inflamação dos vasos sanguíneos, eu tenho o termo vasculite, quando são vasos sanguíneos em geral. Quando eu tenho só artérias inflamadas, eu tenho o termo arterite. Quando eu tenho veias inflamadas, eu tenho o termo flebite, tá? Esse aqui é um caso de febre catarral maligna, é um vírus que acomete principalmente
grandes ruminantes como bovinos, e esse vírus ele tende a causar lesões vasculares quando em viremia sistêmica nesses animais. Quando causa lesões vasculares, geralmente eles causam lesões vasculares na rete mirabilis, que é uma rete que fica bem pertinho ali do nervo trigêmeo e da hipófise. Quando acontece isso, as artérias, elas geralmente são acometidas. E essas artérias, a gente diz que elas têm uma arterite fibrino-supurativa, porque tem muito neutrófilo e muita deposição de fibrina. Então, essa arterite fibrino-supurativa, ou também eu posso usar o termo necrotizante, não está errado nesse caso, tá? Então, essa lesão vascular é bem característica dessa doença. Aqui a gente tem um caso de IBR, que é um vírus, né, que acomete o trato respiratório superior, inferior e também neurológico de bovinos. Para esse vírus existem vacinas, principalmente as vacinas de IBR, que são vacinas reprodutivas. Esse vírus também pode causar aborto, bem complexo, né? Mas, em geral, a gente pode ter traqueites. Essa traqueia, ela tem essa deposição de fibrina sobre toda a traqueia e existe, então, essa denominação, né, de traqueite fibrinosa, porque tem muita deposição de fibrina sobre essa traqueia. Tudo isso aqui é a mucosa que deveria estar íntegra, mas todo esse rosa aqui, esse material bem fibrilar, eosinofílico, é a deposição de fibrina. Então, a gente usa o termo traqueite fibrinosa. Quando a gente tem deposição de fibrina sobre uma superfície ulcerada, a gente pode usar o termo também diftérica. Então, uma membrana diftérica de fibrina. Isso quer dizer que existe necrose do epitélio de revestimento e existe uma deposição de fibrina em cima, como lá o caso da salmonelose. Também pode ser utilizada como o termo, né, como uma membrana diftérica. Traqueite diftérica, traqueite fibrinosa são termos corretos. Enterite diftérica, naquele caso da salmonelose, também estaria correto. E agora, pessoal, aqui é só basicamente um resuminho para que servem as células inflamatórias, basicamente para a gente entender de processos inflamatórios. Como a gente já falou lá na primeira aula, os neutrófilos são principalmente as primeiras células que chegam nesse processo inflamatório. Eles não são nada específicos, eles bombardeiam, né, com essa degranulação dessas ações enzimáticas das enzimas proteases e mieloperoxidases do citoplasma. Eles acabam sendo super inespecíficos. Quando eles degranulam, eles causam lesão tanto no agente infeccioso quanto também no tecido que ele foi ativado, né? Então, ele é responsável pelos processos agudos, podem estar em lesões crônicas, mas vai ter outras características associadas. E a gente, quando eles estão associados a lesões crônicas, a gente chama isso de subagudo ou crônico ativo. Quer dizer que aquela inflamação ainda continua ali, só que ela foi encapsulada ou ela foi cronificada a ponto de esses neutrófilos não atingirem não levarem mais a dano tecidual. Mas ainda tem princípio ativo acontecendo ali, e ainda tem bactéria, e ainda tem estímulos lesionais. Então, os neutrófilos eles acabam sendo recrutados com menor quantidade, ainda naquela inflamação. Há uma mistura, vocês vão ver isso lá na inflamação crônica. Geralmente ele é chamado, né, são as células mais chamadas e recrutadas para processos infecciosos bacterianos, de origem bacteriana, e ele tem a capacidade, né, de manter a inflamação ativa e liquefazer o tecido e restos mortos, liberando seus grânulos, principalmente protease e mieloperoxidases, formando pus, que nada mais é do que uma grande quantidade de neutrófilos mortos e degenerados, que é a formação do pus. Então, aqui a gente tem a formação de lesões absedativas, que nada mais é do que uma coleção de pus circundado por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. Aquele pus ele já foi encapsulado, ele não vai mais lesionar o tecido como um todo, e ele é considerado uma lesão crônica ativa, porque já tem uma cápsula, mas ainda tem material purulento lá dentro.
Aqui é um exemplo de pneumonia bacteriana. Então, a gente tem aqui os septos alveolares, que eles estão um pouquinho inflamados também, mas o grosso da inflamação está aqui dentro das vias aéreas. Todas essas células polimorfonucleares são neutrófilos degenerados, e a gente tem bactérias também conglomerados de bactérias nessa inflamação. Então, a inflamação supurativa vem por conta da ativação da presença, né, dessas bactérias. Esses neutrófilos são recrutados para tentar fagocitar essas bactérias. Aqui é mais uma foto, né, de inflamação supurativa, onde a gente tem várias desses neutrófilos na lesão. Então, a inflamação aqui é de caráter supurativo, porque tem muitos neutrófilos nessa lesão. Os eosinófilos, ele é um granulócito, né? Só que os grânulos dele, em vez de eles serem como os dos neutrófilos, eles são mais acidofílicos, então eles são chamados de eosinófilos, porque na coloração DHE eles ficam vermelhinhos. Ele é um pouco maior que os neutrófilos, o núcleo com 2 lóbulos e a cromatina mais densa, ele é um pouquinho diferente dos neutrófilos, e geralmente ele é chamado para reações alérgicas de hipersensibilidade tipo 1 e reação à migração parasitária. Então, principalmente reações alérgicas e reações contra parasitas. A gente tem eosinofilia naquele tecido, né? Uma migração de eosinófilos. A quimiotaxia geralmente ela é feita pela histamina, que é precursor da hipersensibilidade tipo 1, vocês vão ver na imunopatologia, e ela tem pouca capacidade fagocítica, mas os grânulos deles contêm bastante ações de lise tecidual. Então, esses são os eosinófilos, os grânulos deles, em vez de ser mais basofílicos, assim, um pouquinho mais marronzinhos ou até mais neutros a coloração, a gente tem marronzinhos não, perdão, em vez de ser como os neutrófilos, que são neutros, ou como os basófilos, que são mais basofílicos, mais roxos, eu quis dizer, eles são essa coloração mais avermelhada. Então, esses grânulos vermelhinhos aqui, eles dão o nome, né, de eosinófilos, porque os grânulos são eosinofílicos na histopatologia. Aqui é um parasita e a inflamação bem eosinofílica ao redor desse parasita, porque eles são recrutados quando a gente tem uma inflamação parasitária. Então, esses aqui são cortes transversais e longitudinais desses parasitas. Como são estruturas muito grandes, é difícil, precisa vir muita célula inflamatória para conseguir degradar essa cápsula espessa aqui desses parasitas. Os linfócitos, eles são células pequenas com um único núcleo, ele é mononuclear, não é mais polimorfo nuclear como os granulócitos que a gente acabou de ver. Eles não realizam fagocitose, eles são responsáveis pela resposta imune do animal e geralmente estão associados a insultos agudos e com maior intensidade nos insultos crônicos e também de origem viral. Então, assim como os neutrófilos são chamados para origem bacteriana, os eosinófilos são chamados para origem alérgica e para inflamação, né, de origem parasitária, os linfócitos e os plasmócitos também são chamados para lesões de origem viral. Então, eles têm um papel muito importante contra vírus, na inflamação crônica e também na inflamação autoimune, que são antígenos persistentes e a inflamação geralmente é crônica. Então, esses linfócitos, eles são produzidos no baço, na medula óssea, no timo, nas tonsilas, linfonodos, placas de Peyer, todo o tecido linfóide, né, associado aos brônquios, às mucosas, e eles são divididos categoricamente em linhagem B e T. A linhagem T desses linfócitos está relacionada diretamente à imunidade celular, enquanto a linhagem B é um linfócito T que foi amadurecido para virar um linfócito B, que ele vira, né, o plasmócito, e ele tem uma alta capacidade de produzir imunoglobulina, que são os anticorpos responsáveis pela resposta humoral. Então, é uma resposta mais específica, tá? Então, quando a gente tem uma lesão viral, a gente tem inflamação
não supurativa ou inflamação linfoplasmocítica em geral, com essas células mononucleares aqui infiltrando esse tecido. Isso aqui é o sistema nervoso de um bovino que foi infectado pelo vírus da raiva, e aqui a gente tem inflamação perivascular, aqui é um vaso sanguíneo, aqui tem hemácias dentro desse vaso sanguíneo, e aqui a gente tem as células inflamatórias depositadas ao redor desse cérebro. Os plasmócitos, como eu já falei, eles são derivados da linhagem T, eles foram células que eram linfócitos T que foram amadurecidos para linfócitos B. Esses linfócitos B agora eles produzem imunoglobulinas, e essas imunoglobulinas elas se ligam a antígenos. Elas se ligam a antígenos e são deixando, né, esses antígenos mais suscetíveis à fagocitose ou a serem opsonizados, né? Eles têm um núcleo mais excêntrico, ou seja, ele é um pouquinho mais periférico, esse núcleo. O citoplasma ele é eosinofílico, diferente dos linfócitos, que o citoplasma deles é bem escasso, quase não tem citoplasma, é só núcleo na célula. Os plasmócitos eles têm um citoplasma um pouco mais avantajado. E geralmente está relacionado à inflamação crônica, quando a gente já tem estabelecimento da resposta tumoral contra aquele agente. E esses são os plasmócitos, citoplasma mais excêntrico, mononuclear, tá? E o núcleo mais excêntrico e o citoplasma mais avantajado. Enquanto que os macrófagos no sangue, eles são chamados de monócitos, quando eles estão ativados nos tecidos, eles são chamados de estiócitos ou macrófagos, e eles têm, é a célula que mais faz fagocitose no sistema orgânico. Então, a fagocitose nada mais é do que a degradação parcial ou total daqueles agentes, e os macrófagos, eles persistem no tecido enquanto o antígeno estiver presente na lesão. Então, até que o antígeno, até que tenha agente infeccioso, até que tenha corpo estranho, até que tenha algo incitando a lesão, esse macrófago ele vai estar persistente nessa lesão. Então, o macrófago ele é a célula mais característica e responsável pela modulação da inflamação crônica, que vocês vão ver na próxima aula. Esse macrófago, quando ele está numa lesão crônica, ele pode se tornar um macrófago normal, né, uma célula mononuclear, maior zona, com capacidade fagocítica. Ele pode ser chamado de células epitelioides, que ele aumenta de volume para ter maior capacidade fagocítica, aumenta as suas enzimas citoplasmáticas para fazer mais lise celular, mais fagocitose, ou ele pode ainda se tornar uma célula gigante multinucleada. Vários macrófagos vão se juntando, formando uma célula bem gigante, como se fosse um megazord. Vai se juntando, vai fazendo várias células gigantes multinucleadas para ter maior capacidade fagocítica daquele agente, daquele insulto. Basicamente, esse é o macrófago, então, é uma célula bem grandona, tem um núcleo mais reniforme porque parece um rinzinho, ele tem um núcleozinho assim que parece um feijãozinho, e o citoplasma cheio de fagolissossomos, né, para fazer então essa atividade fagocítica dos agentes. Por hoje era isso, essa segunda parte da aula, e espero que vocês aproveitem a próxima aula de inflamação crônica.